Vamos lá então. Está aparecendo para vocês aí agora a sequência de slides, né? Nós paramos na aula passada nesse slide aqui, né? Falando sobre os poemas que foram lidos, tá? Vamos só amarrar aí algumas ideias, né? Voltando àquela questão da visão trágica que o Gonçalves Dias vai ter sobre o elemento indígena, né? Que nós já vimos aí em alguns poemas, né, dos primeiros cantos, né, havia ainda uma obra que seria o coroamento, né, de toda essa produção literária, que era uma epopeia que o Gonçalves Dias ainda estava redigindo quando ele veio a falecer. Tá? Então, essa epopeia, né, que recebeu o nome aí dos Timbiras, mas que infelizmente ficou inacabada. Tá? Então, o sentido maior do poema épico era justamente mostrar, né, de uma forma mais ampla e aí até mais dramática, essa vitimização das culturas indígenas, né, e como o processo de colonização foi também o processo de eliminação de muitas dessas comunidades que eram nativas aqui do Brasil. Tá? O que acontece, porém? Então, o Gonçalves Dias já tinha publicado, né, alguns cantos, né, alguns capítulos aí da epopeia, mas ela seria muito mais longa. Né? A ideia inicial era de, segundo ele, né, de 16 cantos. Tá? Ele publicou só 4. Ele já estava, né, muito doente, e aí ele passou uma temporada na Europa, e quando ele voltou de navio para o Brasil, houve um naufrágio. Né? Então, o navio que ele estava acabou naufragando, e ele morreu a bordo ali do navio, né? Os demais passageiros, a tripulação eles acabaram se salvando, mas como ele estava no leito, né, e muito doente, ele não conseguiu sair. E segundo, né, informações da época, ele estava com alguns desses cantos já prontos. Então, provavelmente, muita coisa ali dos Timbiras se perdeu nesse naufrágio. Tá? Então, ficou realmente só uma epopeia, o começo, né, de um poema épico aí, que seria muito mais longo, e que seria então essa coroação de uma visão trágica sobre os fatos, né, envolvendo aí a colonização e o extermínio aí de diversas comunidades indígenas, tá? Só para vocês terem uma ideia, né, aí vocês têm um trechinho do poema que ele fala o seguinte, né? Chame de progresso quem do extermínio secular se ufana. Eu, modesto cantor do povo extinto, chorarei os vastíssimos sepulcros que vão do mar aos Andes e do prata ao largo e doce mar das Amazonas. Tá? Então é essa visão realmente trágica de você chorar, né? Quer dizer, é um poema épico, mas na verdade com um sentido muito mais pessimista do que realmente de exaltação, né? Algo que nós já vimos lá atrás nos Lusíadas, que também, né, é um poema que vai exaltar aí os feitos heróicos de Portugal, mas que termina de uma forma muito pessimista, né? Aqui, na verdade, essa ideia, né, esse pessimismo, esse mau agouro, perpassa toda a produção. É algo que, como nós já discutimos, já vinha ali desde as primeiras produções indianistas do Gonçalves Dias. Tá? Então, nós vamos ter dois grandes polos aí dentro do nosso romantismo com relação ao elemento indígena. Tá? Se de um lado o Gonçalves Dias vai dar esse tom mais trágico à figura do índio, o José de Alencar, nos seus romances, vai trazer uma visão muito mais épica, muito mais heróica desse elemento. E aí, esse indígena que vai funcionar como uma espécie de ancestral aí do povo brasileiro, né? Então, a questão do processo de miscigenação, por exemplo, lá em Iracema, né? Iracema mais o colonizador Martim, que vão dar origem aí ao primeiro cearense. Então, o José de Alencar ele vai acabar trazendo
um tom mais épico, né? Pensando naquela perspectiva que também é muito comum na Europa, né? Vamos pensar aí no romance europeu, do cavaleiro medieval, né? Então, o nosso cavaleiro medieval, né, em Alencar, vai ser o índio, tá? Ele que vai fazer as vezes aí do nosso passado heróico, do nosso passado guerreiro, tá? Só para a gente fechar então aqui, em Alencar, ao contrário, a imagem do conflito retrocederia para épocas remotas, passando por um decidido processo de atenuação e sublimação. Alencar formou-se no período que vai da maioridade precoce de Pedro II à conciliação partidária dos anos 50. Então, José de Alencar chega aí na literatura. Está tendo um barulho, é alguém querendo entrar na sala? Ou... Deixa eu ver aqui. Não, estão todos aqui, né? Não ficou ninguém de fora. Vamos voltar então lá para a nossa tela. Então, quando o José de Alencar lança aí seus romances indianistas, né, e são três, né, Iracema, o Guarani e o Birajara, nós já estamos num processo mais avançado aí do desenrolar aí dos fatos, né, pós-independência. Então, já não temos mais aquela visão anti-portuguesa que marca aí a poesia do Gonçalves Dias, mas o princípio que vem é justamente esse de colocar o índio como o emblema aí do heroísmo, do passado guerreiro, essa figura do cavaleiro medieval que nos falta. Então, tudo isso vai recair sobre o elemento indianista, tá? Então, seguindo aí em direção oposta dos primeiros cantos e dos timbiras, o romance histórico de Alencar voltou-se não para a destruição das tribos tupis, mas para a construção ideal de uma nacionalidade, o Brasil que emerge do contexto colonial. Então, Alencar também vai pegar esse eixo histórico, mas vai deixar de lado essa questão trágica aí do extermínio das comunidades indígenas. O que ele vai trazer de perto é essa ideia de uma transformação cultural, né? Não só dessa questão da miscigenação, da mestiçagem, que a gente tem ali em Iracema, né? Mas se a gente pegar o Guarani, por exemplo, o índio participando desse processo de colonização. Então, o Peri, que é o personagem título da obra, ele não só apoia a família colonizadora, né, a família de Dom Antônio de Maris, como ele auxilia essa família em muitos momentos, inclusive ajudando-os contra tribos inimigas, que vão funcionar aí como antagonistas da história, tá? Mas vamos só fechar aqui, aí eu quero ler com vocês um trechinho de Iracema para a gente ver essa mudança de perspectiva, que é o trecho que vocês têm aí na apostila, tá? Daí a atenção que merecem os modos pelos quais o narrador trabalhou a simetria das forças em presença de sua primeira síntese romanesca. A hipótese é de que o mito sacrificial, latente na visão alencariana dos vencidos, se tenha casado com o seu esquema feudalizante de interpretação da nossa história. Isso, para quem leu Iracema já, essa ideia do sacrifício voluntário está muito calcada ali na construção da obra. Então, a Iracema, né, que acaba abandonando a sua tribo, os seus privilégios, né, vai morrer por conta disso também, né, por conta do amor pelo colonizador Martim. Então, ela foge com Martim, né, vai chegar um momento em que ela acaba morrendo logo depois de dar a luz ao Moacir, né, que vai funcionar aí como a lenda, né, do primeiro cearense aí da nossa nação, tá? Então, essa ideia do sacrifício, quer dizer, o índio se sacrificar em prol de algo maior, está muito arraigada ali na construção de Iracema, né? Tanto é que a Índia ascende aí
ao status de mito fundador. Quer dizer, ela é a grande lenda do Ceará, porque ela seria a mãe aí do povo cearense, tá? Então, dentro de um contexto marcado pelas relações de senhor e servo, no qual o domínio do primeiro e a dedicação do segundo parecem contratuais, assumem uma lógica própria os personagens de Guarani e Iracema. Então, tanto Peri quanto Iracema funcionam aí dentro dessa visão de servo e senhor, né, recaindo sobre eles o papel dos servos. Né? Isso também no Guarani é visível durante a história toda. Então, Dom Antônio, né, quer dizer, a família portuguesa é a família fidalga, né, é a família ali que detém o poder. O Guarani está em função de uma predisposição à vassalagem, quer dizer, ele está ali para servir a família, né, além, obviamente, do fato dele ser apaixonado pela filha do Dom Antônio, né, mas sempre esse espírito de servidão. Né, então, ele funciona aí como um vassalo para essa família. Então, Alencar vai ajeitando, quer dizer, as molas aí do nosso passado histórico, né, a organização aí da engrenagem, mostrando sempre essa visão europeia, feudal, de vassalagem, dentro aqui da nossa cultura indígena, como que a leitura dele, né, nesse caso, então, é totalmente distinta da leitura que o Gonçalves Dias faz por meio de suas poesias, tá? Só para a gente pensar um pouquinho, vocês têm aí na apostila, lá na página 58, alguns trechos de Iracema. Eu vou fechar aqui a tela para compartilhamento e já vou abrir outra, que é justamente, né, um dos grandes momentos da narrativa, o primeiro capítulo, né, que está aparecendo aí para vocês agora. Então, a história de Iracema já abre primeiro com essa visão, de novo, da terra esplendorosa, né, então essa ideia aí de um paraíso perdido aqui na América, que vai ser descoberto pelos colonizadores, né, e aí entra em cena a figura da Índia, né, que vai ascender ao status aí de lenda do povo cearense. Né, mas o começo é um louvor aí da terra natal. Quer dizer, né, o José de Alencar, que é cearense, né, ele ele constrói a história de Iracema como um louvor, uma homenagem à sua terra natal. Tá? Então ele começa falando: verdes mares bravios de minha terra, onde canta a jandaia nas frondes da carnaúba. Verdes mares que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol nascente, perlongando as alvas praias ensombradas de coqueiros. Serenai verdes mares e alisai docemente a vaga impetuosa, para que o barco aventureiro manso resvale à flor das águas. Então, esse começo, que é um começo assim muito épico, né, quer dizer, na verdade é uma grande descrição da paisagem natal ali de José de Alencar. Percebam que os dois primeiros parágrafos terminam em ponto e vírgula, né? Então não é uma estrutura convencional. O que ele está fazendo aí é quase que um jogo poético, né? Nós diríamos que isso aí é uma poesia em prosa, né? Ou uma prosa poética, melhor, né? Mas que poderia ser transformada numa sequência ali de versos. Né? Então nós teríamos, na verdade, 3 estrofes e não 3 parágrafos nesse começo. Tá? E esse embelezamento poético, esse conjunto aí de figuras de linguagem, em Iracema vai ser muito forte, quer dizer, isso aí vai cortar a trama toda. Tá? Logo em seguida, né, no segundo trecho, nós temos a apresentação da Índia, né, que é também o segundo capítulo. Então, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que o talhe da palmeira. O favo da jati não era mais doce que seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Um dia, ao pino do sol, ela repousara em um claro da floresta,
banhava-lhe o corpo a sombra da oiticica, mais fresca do que o orvalho da noite. Os ramos da acácia silvestre esparziam flores sobre os úmidos cabelos. Escorridos na folhagem, os pássaros ameigavam o campo. Então, nós temos toda uma descrição também poética, né, idealizada dessa Índia, para logo em seguida entrar em cena o elemento europeu, né, o Martim, colonizador, que vai então da sua união com Iracema gerar aí a figura do primeiro cearense, tá? Então, em Alencar, que nós vamos depois falar mais sobre o romance romântico nas próximas aulas, mas em Alencar, essa visão do índio acaba sendo muito mais heróica e idealizada do que de fato trágica, né? Então nós diríamos que ali em Gonçalves Dias, o cenário é muito mais realista, né? Pensando aí nesse viés trágico, do que ali no Alencar, que nós vamos ter na verdade, um grande embelezamento poético com relação aos fatos. Então, Alencar está muito mais preso à estética, né, aos preceitos literários da época, do que exatamente ali o Gonçalves Dias, que tinha outras intenções ali na sua produção poética, né? Mesmo porque, vamos lá, são gerações distintas aí, tá? Bom, mas fechamos então a primeira geração, né, que vai ter como grande nome aí Gonçalves Dias.